Está aqui na página 10, tem o 47, primeiro escalão e segundo escalão. Me passou a ideia primeiro de ascendência e não de antagonismo. Você pode explicar melhor? Também. Mas e daí? Mas, O que eu tenho que ver com isso? mas pode ser encaixado também? Pode ser, lógico. Escuta, presta atenção. O primeiro escalão e o segundo escalão. Por exemplo, a revolta do sargento. Foi só eles. Os cabos não entraram, nem o soldado. Você está entendendo? A oposição. Tem uma porção de coisas assim. Agora, o que acontece mais é de baixo para cima. As revoltas são mais de soldado contra os oficiais. Tem um monte de situações dessas. Agora, observa bem quais são as seções dos verbetes para você ampliar a sua cabeça. Então, observa bem. Binomiologia, interaciologia e crescendologia tem uma imantação de ideias violentas no estudo. Agora, por exemplo, a interação, no caso, seria totalmente contrário ao antagonismo, tá certo? Porque o antagonismo já existe na antagonismologia, uma seção que nós temos. Aí está, olha lá, antagonismologia na condição de seção da enciclopédia da conscienciologia. Agora, veja, essas coisas variam infinito. Você tem que ver dentro daquele tema, daquele contexto, naquela hora, como é que é. É o positivo, é afim, sabe como é que é? É complementar. Às vezes é uma complementariedade. Isso tudo precisa de olhar. É um suplemento daquilo que faltava, aquilo que a gente chama do upgrade. Em inglês também a gente chama de plus. Em português a gente fala o algo mais. Entendeu? Eu estou fazendo aí isso. Você está entendendo? Agora, tudo a gente pode fazer isso, tá? Agora, o que eu desejaria é que todos os autores aqui fossem assim. Para não ficar mendigando ideia. Está entendendo? Você tem que ter mais do que aquilo. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Um pé de meia ideológico. Ideológico. Você está entendendo o pé de meia ideológico que eu estou falando? O que é? Ele é baseado em quê? Observa, que eu já falei muito aqui. Em quê? Dicionário cerebral, olha lá. São 3 tipos de dicionário, 3 categorias de dicionário básicos, corticais ou cerebrais. Esses que são os que interessam. Agora, veja. Isso aí é estrutura, o esqueleto básico da intelecção. Mas é também da bagagem intelectual da pessoa, é o problema, por exemplo, da cultura pessoal, é o processo da intelectualidade em si. Não, a vivência, isso aí já demonstra o processo da vivência. Mas veja, nós não podemos falar na vivência direta, Cátia. Por quê? Por quê? Eu pergunto para vocês. Não é isso. Não, ainda não é aí. Não, eu vou falar um negócio, vocês vão ver como é que é bem claro. O que você acha? Isso, olha lá, ele matou. O processo é teática. Que é uma pessoa, por exemplo, a maioria muito teoricão. Uma pessoa que lê. Por exemplo, que não viajou. Como é que fica? Não é a mesma coisa. Entendeu como é que é? Então, a vivência é uma necessidade. Não tem saída. E ela é mais séria. Agora, quando a gente fala em vivência, vem o problema da cronêmica. Então, a pessoa, depois dos 50, começa a ficar mais afirmativa ou assertiva, devido ao problema da vivência. Já a teoria, não. A teoria, uma pessoa pode pegar isso bem mais cedo. Outra coisa, o que é mais fácil? É você captar a teoria ou a vivência? É lógico que é a teoria. A teoria é um papel. Agora, a vivência é a vivência, ou seja, o exercício do papel. Papel seria o seu script. Eu te dou o script, está aqui. Você decorou, você sabe o que é, mas você não viveu aquilo.
da vivência, ela é muito integrativa. E ela exige demais as coisas no processo da vida. Agora, vocês estão vendo? Eu estou novamente traduzindo e colocando a coisa, debulhando. Isso é debulhando. Eu estou debulhando o milho, entende? É o milho do conhecimento aqui. Estamos tirando da espiga. Eu queria deixar todo mundo na base do sabugo de milho. Tirar tudo, extrair tudo, mostrar tudo. Isso é que é o ideal. Mas o que mais? Tem mais algum aí que ficou? Como é que está? Professor Valdo? Sim. Aqui. Olha quem é que está aqui. Eu não vi você hoje. Que negócio é esse? É você mesmo? Está aí? Eu cheguei um pouquinho mais tarde. É. Deu um temporal grande lá em Medianeira e a gente atrasou um pouco. Ah, aquele de ontem? Foi ontem apagou a luz e complicou um pouco. Está vendo? Ó, faltou luz lá. Está vendo? E eles demoraram Eu pouco. devia ter mandado o meu para lá, não é isso? Professor Valdo, tem uma curiosidade. Aquela vez que o senhor teve aquele acidente grave, algumas pessoas falaram que o senhor sabia que ia acontecer. E mesmo Sabia. assim, sabia, tá? Sabia. Daí, a outra coisa que eu queria saber, na época, o senhor recusou todos os remédios que lhe deram. Foi depois que eu saí do coma. Sim, aí, deixa eu perguntar. Daí, como o senhor sempre é contrário a qualquer terapia que seja chá e coisa não sou contrário, não. Até a propósito é bom eu falar. Eu fiz agora, não, faz quando é aqui. Grave, o senhor acha Sim, que daí... não é. Quando eu vejo tem excesso, eu dou conta. Por exemplo, eu cheguei lá para fazer um exame, falei assim, eu não vou entrar nisso, porque isso aí afeta o meu processo de zumbido, que eu tenho desde a época de 1970, do meu acidente. Eu dei conta, não fiz o exame. Eu não posso entrar naquela tubulação. Sabe por quê? Eu fiz a experiência. E eu fiquei alguns dias tonto e uma barulhada na minha cabeça, porque zumbido, gente, põe qualquer um doido. Eu acho, por exemplo, que aquela tortura chinesa de pingar um pingo na cabeça da pessoa, aquilo é pequeno. O barulho do zumbido não permite você pensar direito, quando ele é muito alto. Agora, quando eu entrei na tubulação, aquilo exaltou o processo e eu saí de lá já alterado. Eu falei assim, eu nunca mais entro nesse aparelho. Por quê? Eles não sabem dosar esses aparelhos de medicina. Eu já expliquei isso tudo. É uma barulhada danada. Agora, uma pessoa que teve um acidente igual eu, que tem zumbido, ou uma pessoa de mais idade que tenha zumbido natural, ele vai ficar louco lá dentro. Conserta uma coisa, piora a outra. Eu dou conta nisso. Agora, deixa eu te explicar. Eu fiz exame faz 40 dias. Ontem, vocês não viram aí que, no fim, ele trouxe os exames para mim. Como é que você falou que estão meus exames? Qual a idade que você me deu? Eu estou com 22 anos atualmente, segundo eles. É o cardiologista que está falando. Todas minhas taxas abaixaram e normalizaram. Pelos remédios que eles arranjaram, porque nós trocamos meus remédios. Eu comecei a melhorar. Mas entende? outra coisa, na época, aí o senhor não tomou os remédios que lhe deram, o senhor jogou Eu no não lixo. tomei porque eles queriam abrir minha cabeça. Não, aí eu fiz um curso, quando entrei na conscienciologia, logo em seguida o senhor fez um curso de TENEPS em Cascavel. E eu participei. Sim. Daí o senhor contou do detalhe que o senhor jogou no lixo e coisa e tal. Mas a minha curiosidade é a seguinte, o senhor foi para casa, o senhor não tomou nada. Como é que o senhor ficou bom? É autocura ou... Autocura-terapia. Agora, veja, sabe o que é que eu falei? Eu falei para eles assim, gente, eu já trabalhei no processo de remissão de um monte de gente que estava desse jeito, sem remédio. Se eu trabalhei com eles, eu posso fazer isso comigo? Por que não? Que é o problema do arco voltaico, essa coisa toda. Agora, o que eu fiz? Durante uma semana, não foi uma semana, mas os 5 primeiros dias da semana, eu trabalhei intensamente comigo, sabe? Para acertar o processo da energia. Mas o senhor só fez então, trabalho eu fiquei em energético? casa, teve uma pessoa que foi tomar conta de mim, lá o tempo todo, e atendi as coisas, e eu fiquei no quarto. Outra coisa, esse meu olho aqui, ó, aparecia a luz assim, e aquilo não deixava você ver. Eu fechava os olhos, o negócio está lá do mesmo jeito. Uma coisa impressionante. Por quê?
estava tudo solto, porque rachou a cabeça toda desse lado. Eles, então, queriam abrir porque sabiam que estava com hemorragia na minha cabeça, etc. Tal. Mas ele estava lúcido, falando tudo certo, tudo isso. Aí eles telefonaram para aquele meu irmão que esteve aqui. E perguntaram para ele, o senhor conhece bem seu irmão? Conheço. Mas por quê? Ele saiu do